Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Pública. E no programa de hoje vamos falar sobre o Janeiro Branco, um mês destinado à conscientização da saúde mental. Os problemas psicológicos crescem a cada ano no Brasil e no mundo, e o conhecimento dos sintomas de diversas doenças desta área é muito importante para o tratamento e combate desses males. A psicóloga Ana Lúcia da Costa explica quais são essas doenças. Nós acreditamos que os transtornos são oriundos de muitas causas, né? E uma delas são os fatores ambientais, os fatores externos, alguns internos, né? Questões hormonais. Aliado a esse aspecto, nós temos também a questão de que o nosso país, precisamente o nosso país, vem provocando um dano nas pessoas, né? Como assim? Em função da violência, da instabilidade financeira, da desigualdade social, tá certo? E isso vem de longa data, ok? E isso muitas das vezes gera fator estressante, né? Medo, insegurança. E esses sintomas ou esses comportamentos não tratados, digamos assim, evoluem para os grandes transtornos mentais. Hoje nós identificamos muito os transtornos de ansiedade, tá? Dentro desses transtornos de ansiedade nós podemos destacar episódios de pânico, podemos destacar transtorno obsessivo compulsivo, podemos destacar TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aliado a esse transtorno de ansiedade, nós temos também transtornos de humor, né? Onde nós destacamos os episódios de depressão e bipolaridade. Além do transtorno de humor, nós também temos outro tipo de transtorno, que é o transtorno alimentar, que nós podemos destacar a anorexia e a bulimia nervosa. E para fechar a parte dos transtornos, nós podemos citar também os transtornos psicóticos, que seria a esquizofrenia, tá certo? E transtorno delirante também, ok? Então, eu falei assim de um modo geral, dos grandes transtornos que levam o indivíduo a procurar a terapia ou a psiquiatria. Todo e qualquer transtorno com um diagnóstico precoce, o prognóstico é muito bom. Ou seja, tudo que for tratado no início, tá? Quando eu digo tratado, pode ser medicamentoso, né, através do psiquiatra ou somente com a terapia, mas quando eu digo tratada, é trabalhada essas questões. Eu venho trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia, ela trabalha com focos, né? Então ela é considerada breve e focal. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha na perspectiva de acompanhar aquele indivíduo durante 6 meses. A gente trabalha na perspectiva da não valorização de eventos ruins ocorridos em nossas vidas, tá? Quando você consegue passar por uma dificuldade, tá? E consegue entender que aquela dificuldade é algo inerente ao seu desenvolvimento, né? Enquanto pessoa, desenvolvimento espiritual, tá certo? Você tem uma outra dimensão, tá? Então, o primeiro exercício é não valorizar eventos desagradáveis da sua vida. Aconteceu e vamos viver o hoje. O que passou ontem eu não tenho como mudar. Agora eu posso mudar o meu amanhã em detrimento do meu passo de hoje. O primeiro exercício seria esse. O outro exercício é ter uma visão positiva de si. Tá? Que muitas das vezes eu acho que eu não sou merecedora disso, não sou merecedora daquilo, o sol só nasce para fulano e não para ciclano. Então, desmistificar isso, tá? O terceiro passo, que a gente orienta muito, é não se sobrecarregar.
não se cobrar o tempo todo, porque hoje o que eu vejo muito na clínica é isso. Pessoas que chegam aqui, eu tenho que dar certo, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que ser o melhor na minha área, eu tenho que ser o melhor em tudo, né? É uma sensação que eu tenho em alguns momentos de que o indivíduo sempre está competindo. Isso é muito desastroso e muitas das vezes leva a quadros depressivos. O indivíduo educado, o indivíduo com uma capacidade boa de discernimento, tá certo? Ele vai perceber que o fato de procurar um psiquiatra, o fato de procurar um psicólogo, não quer dizer que ele seja uma pessoa doente. Ele pode ter uma doença, tá? Que doente é diferente de doença. Eu posso ter uma doença e não ser uma pessoa doente. E eu posso não ter uma doença e ser doente. Ou seja, como a Ana lida com aquilo, tá? Então eu penso que através de um conhecimento maior, eu posso falar com muita tranquilidade no seio da minha família, no meio dos meus colegas, no meio da faculdade a qual eu curso, que eu estou fazendo um acompanhamento psiquiátrico ou estou fazendo um acompanhamento psicológico. Tá certo? Então, assim, a partir do momento que você vai conhecendo efetivamente do que se trata, o preconceito vai diminuindo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais conversa pública falando sobre Janeiro Branco. Estamos de volta com conversa pública falando sobre saúde mental. E neste bloco, a psicóloga Ana Lúcia esclarece como as terapias podem ser utilizadas no tratamento de doenças da mente e alerta para que a sociedade esteja atenta aos sinais de algumas doenças, já que quadros depressivos sem o devido acompanhamento podem gerar sérios riscos à saúde. O psicólogo, ele tem uma formação na área da psicologia. E ele vai trabalhar, tá, questões comportamentais daquele indivíduo, tá certo? O psiquiatra, ele é um médico com uma especialização em psiquiatria, que é um ramo da medicina, tá certo? E muitas das vezes ele dá um diagnóstico, né? O indivíduo é bipolar. E ele medica aquele indivíduo, diferentemente do psicólogo. A Ana está fazendo um quadro de ansiedade. E essa ansiedade da Ana, ela deverá ser tratada com a terapia. Não haverá necessidade de uso medicamentoso, tá? Ou em alguns casos, a Ana fez um quadro de depressão e a Ana precisa da terapia, tá? Que é um local que a Ana irá falar e se colocar, tá? Mostrar que alguns comportamentos da Ana são disfuncionais, ou seja, são comportamentos que não fazem com que a Ana não funcione bem, tá? E além da terapia, a Ana necessitará de um medicamento. Então, o psiquiatra, ele dá o diagnóstico e prescreve uma medicação, e o psicólogo, ele vai ter uma escuta diferenciada e vai trabalhar as questões comportamentais, entre outras áreas, né? Porque a psicologia tem escolar, tem hospitalar, enfim, a clínica eu vejo dessa forma. Eu penso que dessa forma a gente consegue diferenciar bem. Há estudos, né, que defendem a utilização de ervas, né, remédios naturais, tá certo? Agora, eu penso que antes de qualquer prescrição, há necessidade daquele indivíduo passar por uma avaliação médica, tá? E ver o grau daquela patologia, digamos assim, tá certo? Essa ansiedade é uma ansiedade que provoca uma pequena insônia, então vou dar um chazinho de erva doce, tá certo? Para aquele indivíduo, né? Ou é uma ansiedade que provoca um dano naquele indivíduo,
tá? Então, eu penso que é algo interessante, eu não vejo problema algum a utilização, entretanto, eu penso ser necessário passar por uma avaliação médica, ou de um médico clínico, ou de um psiquiatra, ou até mesmo de um psicólogo. Porque tem traços comportamentais que você verifica que aquele indivíduo está com uma ansiedade generalizada, o que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E aí o chazinho não vai resolver a questão. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela parte do princípio, segundo os dados, tá certo? De que 90% dos casos de suicídio são oriundos de quadros depressivos, tá? E aí a gente consegue perceber ou fazer um link, né, da depressão na adolescência e no adulto jovem, tá? É pressão para todos os lados. Hoje você pega uma criança de 5, 6 anos e essa criança tem uma rotina que de repente põe a minha no bolso. Ela sai de manhã com a mochilinha dela, passa o dia todo no colégio, sai do colégio, passa parte do dia no colégio, sai do colégio, vai para o inglês, vai para o francês, vai para o e volta para casa. Tá? Então, assim, o nível de estresse é muito grande e a cobrança que muitas das vezes aquele indivíduo se faz, porque quando você me cobra, muitas das vezes a coisa é tranquila, mas quando eu me cobro, que eu tenho que ser a melhor, que eu tenho que dar certo, eu tenho que ser a melhor profissional, é muito complicado. Tá? Então, a questão do aumento do suicídio na adolescência e na idade adulta, né, no adulto jovem, realmente vem crescendo e nós acreditamos, mais uma vez, que é em função daquele indivíduo não ter mecanismo para lidar com essas adversidades, com essas dificuldades, aliado ao fato da cobrança excessiva. Quando a criança apresenta uma mudança comportamental, com certeza, é fundamental levar essa criança para uma avaliação, tá? E, conforme o caso, já começar um acompanhamento já de tenridade, né? Que normalmente tem colegas que começam a atender com 5, 6 anos. Já é uma idade que a gente tem acesso àquele indivíduo. Então, com certeza mediante a apresentação de alguns sintomas. Bom, eu gostaria de, com poucas palavras ou em poucas palavras, colocar para vocês a importância desse acolhimento. Acolhimento é um termo utilizado na psicologia, onde há uma escuta diferenciada para o sofrimento daquele indivíduo. Quando nós falamos sofrimento, muitas das vezes é em função da ausência ou uma pseudo-incapacidade em lidarmos com as questões da vida, do nosso dia a dia. O psicólogo, ele é um indivíduo treinado, é um indivíduo capacitado para fazer essa escuta diferenciada, esse acolhimento, tá? E tentar, junto com vocês, encontrar mecanismos para a resolução dos problemas, que hoje são problemas às vezes pequenos, mas se eu não trabalhar essas questões, provavelmente esse problema pequeno se transformará em algo maior, me trazendo muito sacrifício. Fica o convite, e hoje a gente tem planos de saúde que aceitam e fazem a terapia, nós temos clínicas sociais, nós temos o CAP, que é Centro de Atenção Psicossocial, tá certo? Então, hoje, todos nós temos acesso a essa área da saúde mental. Eu agradeço a oportunidade e fico o convite para um encontro com algum colega da área psi. Último intervalo de hoje, daqui a pouco tem mais Janeiro Branco aqui no Conversa Pública.
Voltamos com Conversa Pública e neste bloco entrevistamos o pastor e psicólogo Alex Alves, que explica como fatores espirituais podem influenciar no surgimento de doenças psicossomáticas. Você vai poder compreender como identificar o problema, se defender e ainda ajudar alguém que esteja enfrentando alguma dessas doenças. Quando Deus, ele fez Adão, ele passou para Adão 4 ordenanças. Ele tinha que vigiar, cuidar, é isso? Crescer e se multiplicar. Crescer e multiplicar, ele fez fácil. Cuidar, ele fez. Vigiar, não. Ele não vigiou, a mulher dele ficou abandonada e a vizinha chegou na casa dele e a gente já conhece a história. Então, na realidade, o que acontece? A humanidade, nesse momento, esse patriarca, esse sumo sacerdote, entregou os seus descendentes na mão de Satanás, o maligno, não é isso? O mundo jaz no maligno e há um príncipe. Ok, Deus resolve a conta com o dilúvio, e aí escolhe Noé. E aí Noé vai lá e toma o vinho, enche a cara, a gente conhece a história, o filho vai lá, acontece o ocorrido e o resultado disso ele lança uma palavra de maldição, maldição hereditária. O homem, o pai, amaldiçoando o filho. A partir daí, o plano de salvação que foi pensado lá no Éden pelo Senhor, agora tinha que acontecer de fato, de direito, e tinha que Deus se fazer carne e habitar entre nós. Aí vem Jesus, e se manifesta literalmente na condição física, nascendo, de Maria, e a partir daí surge agora um novo entendimento, que são os evangelhos, que por si só seriam necessários. Porém, olha o que acontece, nós temos as cartas doutrinárias, com a igreja que deu errado já no seu nascimento, as coisas já estavam dando errado, e aí veio as cartas de doutrina para tentar nos ajudar. Dentro desse contexto, nós entendemos então que existe uma situação que ela é física, que ela é emocional, que ela é social e espiritual. Tu tem um DNA físico, mas nós também temos um DNA espiritual. 60% da população ocidental vai fazer quadro de depressão. 30% vai fazer síndrome de pânico, 10% vai tentar o suicídio. Brasil hoje, nós estamos falando de 120 milhões de pessoas fazendo depressão, observa, 60 milhões de pessoas fazendo pânico e 21 milhões de pessoas tentando suicídio. 400 mil suicídios por mês. Isso é gravíssimo. A tecnologia hoje já é considerada como algo como uma droga. Tá certo? Algumas pessoas, pelo excesso de estimulação, que é a supercognição, e excesso é 51 minutos, já é tido como excesso, ele vai lá e desenvolve uma dependência tecnológica. Porque a tecnologia, a luzinha azul, libera uma substância no cérebro que é a melatonina, que quando é alterada, ela altera a adrenalina, atacar e fugir. Quando altera a adrenalina, dopamina, transtorno de humor, bipolaridade, esquizofrenia, olha só, olha o que está acontecendo, surto psicótico. Quando altera a dopamina, altera a serotonina, que é o responsável pelo teu bem-estar. Então observa que tudo isso é um conjunto. E aí o pai e a mãe, eles estão vendo o que está acontecendo com o filho, sim. Por vezes, por falta de informação, Oséias, o meu povo vem perecendo por falta de quê? Conhecimento. E aí ele acha que aquilo ali vai passar, que é só uma fase, e na realidade eu estava até conversando um pouco antes com o pessoal de vocês, inclusive, que isso está me surpreendendo, porque de um estado de rejeição, de bullying, de abuso sexual, de abuso psíquico, ok? Em uma semana, às vezes, a pessoa sai de um quadro de ansiedade, faz o quadro de depressão, faz pânico e se suicida. A informação, ela é o que te dá a chance de você conhecer a verdade. A Bíblia me diz que você conhece a verdade te liberta. Dentro desse conceito, eu entendo que nós temos que falar sim, avisar sim, ensinar as pessoas que nós estamos em guerra, em batalha, e como elas podem se defender e se ajudar umas às outras, em cima do que está acontecendo, já que é um ataque frontal a toda a humanidade, porque imagina que a OMS, ela deu esse sinal de alerta. Nos Estados Unidos, 2015, nós tivemos 3 mil pastores deixando de ser pastores por depressão. Começaram a ser monitorados por Harvard, porque era um número expressivo, alegando a mesma coisa, de um segmento que não se esperava que isso ocorresse, que seria o segmento protestante. Monitorados, 2016, eles começaram a se suicidar.
2017, anti-suicidar estão matando a família. Isso aconteceu, eles estão matando a família. O que está acontecendo? Aí você vai entender o seguinte, o que está acontecendo é que nós estamos numa zona de ataque, né, a nível máximo, sofrendo influências de supercognição, alteração alimentar, nossos alimentos foram todos alterados, ok? Nós estamos comendo muita coisa industrializada. Se você ler o rótulo, tu vai ver um monte de metais na tua alimentação. Águas de algumas cidades estão com excesso de flúor. O flúor altera o teu estado de humor a nível de psiquismo, o excesso dele. E o que me surpreende muito é ver as nossas autoridades na área da saúde física, mental e os nossos clérigos não querendo assumir algo dessa monta. No campo da ciência, né, nós estudamos o quê? Física, né, biologia, sociologia, antropologia, é isso? Para poder contextualizar esse homem. Ok. A parte espiritual, ela é metafísica, ela não é física, ela está tangenciando. Então, dentro do consultório de psicologia, né, não deve se tratar da metafísica. Porém, se o psicólogo lá, ele tem a experiência da religião A, B ou C, ele vai ter o seu entendimento, a inclinação daquilo que está acontecendo, ok? Ele não pode, para não ferir o nosso código de ética, né, utilizar a sessão como uma ferramenta de catequese ou de convencimento de quem quer que seja. O que a psicologia séria faz? Ela leva você a entrar em contato com você. Esse é o princípio. E você descobrir o que em você está te causando dano. E a partir daí você vem modificando o teu arredor. É você que modifica, é você que descobre. Essa é a psicologia séria, é a que tem que ser feita, ok? A partir daí, se a tua vocação espiritual ela é cristã, e aí você chegar à conclusão que o que você está fazendo está causando dano a essa experiência, é você que chegou a essa conclusão. Não sou eu, como psicólogo ou outro qualquer colega, que tem que fazer isso na tua vida. Nós temos que te aproximar de você mesmo, dos teus conflitos, se há trauma, não há trauma, se você está manifestando um comportamento que está causando algum tipo de prejuízo social para você, prejudicando a tua vida emocional, pessoal, profissional, bloqueando você no teu crescimento. E isso é o que o psicólogo tem que fazer. Se ele fizer diferente disso, né, ele não está fazendo psicologia. Hoje é caro demais saúde pública, que nem existe. Mas o certo é que todas essas áreas fossem públicas, não é isso? E eu poder ter do meu lado uma fono, para poder trabalhar comigo, uma nutricionista, a figura de um médico, um educador físico, um fisioterapeuta, para a gente poder organizar esse indivíduo, para ele poder ser produtivo para ele e para a sociedade. O problema é que a nossa sociedade, ela prefere gastar com dano do que trabalhar na prevenção do dano, que isso já poderia ser feito nas creches. Aí eu faço palestra em creche. 100 crianças, 70% apresentando distúrbios de comportamento. Aí você vai levantar essas 70 lares desestruturados. Desestruturados. E agora essas crianças vão crescer, vão para o município, 70% com problema. Os outros 30%, se o homem é produto do meio, vão ou não vão ser absorvidos? Essa é uma pergunta. Você imagina a sociedade que nos espera daqui a 10, 15 anos. Eu sou um membro da Resistência da Fé. Eu estou buscando ministros e ministérios que estão conscientes ou buscando a consciência de que pegou na geral. Tá certo? Eu estou fazendo a função de João Batista. Eu estou dizendo o seguinte: o reino de Deus é chegado. Arrependam-se dos seus pecados. Se nós não pararmos de fazer o que estamos fazendo, a coisa só vai piorar. Então tem que parar, a gente tem que ter consciência e se reorganizar.